Olá! Inadimplência, como proteger os consumidores e a própria economia do país. Esse é o tema do Parlamento Debate que você passa a acompanhar a partir de agora pela TVAL e também pela Rádio AL, que são veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É que a inadimplência do consumidor brasileiro subiu 4,74% em outubro em relação ao mesmo período do ano passado, 2011. Isso segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito do país. Agora, em Santa Catarina, uma pesquisa da Federação do Comércio, a FEComércio, realizada também neste período de outubro, aponta que 87% das famílias catarinenses estão endividadas, sim, e que desses, cerca de 24% já estão à beira, se não na própria inadimplência. E nós convidamos, então, para participar desse programa, a Elizabeth Fernandes, ela que é diretora do Departamento Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON Santa Catarina, para a gente falar sobre esses dados e como podemos proteger este consumidor. Muito obrigada, Elizabeth, pela presença. Também conosco o Renato Barcelos, ele que é gerente de planejamento da Federação do Comércio de Santa Catarina, FEComércio, exatamente quem está à frente dessas pesquisas que a entidade tem elaborado. Obrigada também, Renato. Ainda conosco a Celina Macedo, ela que é doutora e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, universidade onde ela também tem graduação em Letras, e atualmente ela é professora de Educação Financeira do Ensino Médio. A gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade dela, até para que a gente possa trabalhar no preparo desse futuro consumidor, para que ele não chegue nessa situação e não fique em situação ainda pior. Muito obrigada também, Celina, pela participação aqui conosco. Está começando então o Parlamento Debate. Eu começo falando exatamente com a Elizabeth Fernandes, até porque essa semana também o PROCON, junto com outras entidades, lançou uma campanha bastante importante, chamando Conciliando com as Pessoas, que é exatamente para tentar tirar dessa inadimplência ou desse perigo de inadimplência as famílias catarinenses. Fala um pouquinho dessa campanha para a gente. Assim, a nossa secretária de Justiça, a deputada Ada De Luca, ela é muito sensível com as questões da família, a questão da mulher. Então, com essa situação toda, essas pesquisas colocadas, ela sugeriu que nós do PROCON fizéssemos um projeto, um trabalho voltado para esse consumidor inadimplente, que é uma grande preocupação dela. Então nós colocamos o projeto para ela, que é o Conciliando com as Pessoas, né? E esse projeto foi lançado ontem, numa parceria aí com a FEComércio, com a FCDL, com a CIF e com todo o sistema financeiro, que estiveram presentes. Nós apresentamos esse projeto para nós termos as condições de viabilizá-lo. Então nós vamos iniciar a execução desse projeto dia 19, no espaço próprio, das 8 ao meio-dia, ali no atendimento ali do PROCON, e vamos fazer também com todos os PROCONs municipais. Então é um projeto que abrange o estado como um todo. Então tivemos vários PROCONs municipais presentes, hoje nós temos engajamento PROCON de Joinville, Chapecó, Criciúma, Itapema, Balneário Camboriú, Tijucas e assim sucessivamente. Então eles também estão engajados nesse projeto. Então esse projeto, o que ele tem por objetivo? Ele tem por objetivo reabilitar esse consumidor que está inadimplente, ele ser um facilitador nessa renegociação de dívidas dele. Porque o consumidor, ele passa a situação de constrangimento. Quando ele passa a ser um devedor, ele sente dificuldade de ir junto ao credor para tentar renegociar a sua dívida. Porque as poucas tentativas ou as tentativas que ele faz, ele nunca é bem recebido. Não? A gente tem aí várias experiências e vários depoimentos do próprio sistema de telemarketing utilizado pelo sistema financeiro no momento que há um atraso de uma prestação de um veículo, na compra de um carro. Quer dizer, o comércio faz um apelo grande para vender, no momento que ele se torna inadimplente de 5 dias em atraso na prestação, vem o telemarketing assim, escrachando, chamando o consumidor de tudo. Então, assim, ele tem dificuldade mesmo, porque nessa relação de consumo, o hipossuficiente é ele. Ele é a parte mais fraca. Com certeza. Então a gente quer ser esse facilitador, reabilitá-lo através de uma renegociação justa. O que é uma renegociação justa? Para que viabilize em parcelas esse pagamento dessa dívida que ele tem, sem que seja alterado a sua manutenção básica,
Não adianta assim, tu renegociar uma dívida e tu Depois atrasar a não conta de conseguir pagar, né? água, luz, não ter condições de dar alimentação, saúde, educação. Aí vai ter a reincidência. Mas a gente, ao decorrer do programa, vai dando detalhes a respeito dessa campanha e desse comportamento do próprio consumidor. Deixa eu ver as considerações iniciais também do representante da FEComércio, Renato Barcelos. Essas pesquisas aí apontando 87% das famílias catarinenses endividadas. E se a gente comparar com o ano anterior, por exemplo, é algo realmente preocupante? Bom, boa noite. Na verdade, se a gente comparar com o ano anterior, a gente tem uma queda no endividamento das famílias, né? Então, a gente tinha um dado o ano passado, em outubro, que era de 93%, hoje, como foi repassado, a gente tem em 87%, né? Então, apresenta um cenário de queda de inadimplência. A inadimplência, do endividamento, né? Certo. E o endividamento, essa configuração de queda, ela se configura ao longo prazo, né? Porque a gente tem dívidas que geralmente são de longo prazo, como financiamento de carro, financiamento de casa, que as famílias têm por costume contrair esse tipo de dívida. Então, esse endividamento, esse panorama, ele caiu em relação a 2011. O que chama a atenção é o crescimento na inadimplência, aí sim, né, que teve de setembro para outubro. Então, o endividamento em si não é um dado que preocupa, né? Mas quando a gente parte para verificar a inadimplência, o percentual de famílias inadimplentes, aí é que a gente tem que começar a monitorar mais esses dados para verificar como é que, se a gente não está apontando no futuro para uma crise de inadimplência, que seria o principal problema para a economia como um todo, né? Para a economia como um todo. Agora, como é que considera-se o consumidor inadimplente? Existe um prazo dessa dívida a ser considerado? Porque nem todo mundo está endividado, está inadimplente, né? O Banco Central considera inadimplente aquele que não tem condições de pagar em 90 dias, né? Então, 90 dias de atraso seria a inadimplência. O mercado geralmente usa 60 dias, né? São os dados que têm sido utilizados. E o que a pesquisa tem mostrado é que as pessoas que estão inadimplentes têm em média 58 dias de atraso. Então, não aponta ainda para um cenário preocupante, mas acho que as iniciativas que são tomadas agora são importantes para que o cenário não fique pior. Né? Porque em outros países a gente viu isso acontecer, os próprios Estados Unidos, né? Exatamente. A explosão do consumo levou perdas na economia. E quando a gente tem um consumo fortemente baseado no crédito, né, a gente tem que ter essa preocupação de não extrapolar e que as pessoas consigam honrar os seus compromissos para que a economia continue a girar. Doutora Celina, obrigada mais uma vez pela sua participação. E como conseguir isso? que o Renato acabou de colocar. Pois é, a gente vem trabalhando a educação financeira, não na camada dos adultos, mas antes dela, né? A gente pensa que é importante falar sobre dinheiro para a criança e para o adolescente. Quanto antes se falar de dinheiro e mostrar a situação da casa, mais valor os filhos darão a dinheiro e também poderão ajudar. Por exemplo, senta, conversa, mostra o orçamento, mostra aquelas contas básicas que tem que pagar, da água, da luz, da moradia, né? A partir dali, pode-se discutir em família, inclusive, aonde eu posso ajudar. A gente está gastando muita luz, quem sabe vocês auxiliam a gente a gastar menos luz e esse dinheiro a gente reserva para um passeio do final de semana ou inclusive para mais longo, guarda um pouquinho em pouquinho, deixa lá para o final do ano fazer uma viagem ou comprar um presente maior de Natal que as pessoas ficam guardando, né? Então a gente sempre imagina que tem que partir da família. E como essas famílias, muitas delas não estão dando bons exemplos, estão gastando mais do que recebe, é complicado, mas não é impossível. Porque os filhos, eles aprendem por imitação ou por oposição. Se vocês falarem em casa sobre o dinheiro e mostrar que não estou dando conta, como é que vamos fazer? Os filhos podem ajudar uma outra forma de poupar o dinheiro, de gastar menos. Então, eu acho que a base está na família. E quando não está na família? Pode estar na escola, né? Como um trabalho que a gente vem fazendo no colégio de aplicação, conversando uma vez por semana com alunos do ensino médio, que vão, aqueles que escolheram a disciplina,
E lá a gente conversa de conceitos como querer e desejar. Se eu quero realmente alguma coisa, eu tenho que agir para essa coisa acontecer. E se preciso. E se preciso também, né? Porque a gente conversa muito sobre, a partir de conceitos de como é que eles se enxergam, o que é que eu quero para a minha vida daqui um mês, no final do ano, daqui a 2 anos. Essa vida vai depender desse planejamento de agora, né? Agora, falou acho que num ponto fundamental aí, que é o próprio comportamento das famílias e essa relação com o consumo, né? Esse apelo ao consumo que existe pela própria mídia, enfim, pelas facilidades de crédito. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco sobre isso para a gente orientar quem está nos assistindo. O consumo, o consumo é um fenômeno, né? Então, apareceu, ele é mundial e ele é democrático, ele está aí com o crédito facilitado, ele é parcelado, existe uma apelação muito grande de consumo. E nessas questões, as pessoas que não têm um planejamento, uma programação, um orçamento, que não se preocupam com isso, não se organizam, elas realmente, como colocou o nosso colega ali, nós temos que nos preocupar que não se chegue a um superendividamento. Nós já temos uns índices de superendividamento, né? Que esse superendividamento vai ocorrer no momento que ele consome acima do que ele pode pagar as suas dívidas, né? A dívida é aquela que endividado todo mundo é. Porque todo mundo paga a conta de água, luz, aluguel, educação, saúde, isso é normal, né? Então, esses são os endividados. São dívidas consideradas normais. Isso é o endividamento. Agora, nós temos que nos preocupar dentro da inadimplência e o superendividamento, que é aquelas que eles não conseguem mais suportar. E hoje geralmente tem uma relação com percentual de salário, né? Fala assim, algo em torno de 30%. Falta da organização. E hoje está centralizado por pesquisas feitas por Associação de Sistema Financeiro aí, que a maior parte desse superendividamento está justamente aonde? Dentro do cartão de crédito, que ele é um facilitador. Tu não precisa mais fazer aquele cadastro, aquela consulta de SPC, é o cheque especial. Então, está concentrado praticamente ali. E o cartão de crédito, além de tudo, ele é o mais caro. Ele tem taxas de juros de acima de 10%. Hoje a meta está uma faixa de 10,40 e poucos %. Então, ele é o mais caro. Dentro então, de um uso racional, é um excelente... Não, é um excelente instrumento, porque tu não precisa andar com dinheiro, tu paga débito, tu faz crédito, tu não precisa cheque, nada. O melhor instrumento, a melhor ferramenta é o cartão de crédito, não tem a menor dúvida. Agora, desde que se saiba utilizar. Tentador. Ele é tentador. Então, se as pessoas vão comprando com apelo do comércio, passa o cartão. Os filhos também dizem, mãe, paga o cartão, né? Quando os pais dizem para o filho, né? Não, mas a gente não tem dinheiro. Passa o cartão. Mas tem cartão, funciona, é verdade. Né? Só que quando chegar a fatura, me passei, como é que eu vou pagar? E aí vou pagar o mínimo. E aí no pagar o mínimo, ele começa a dobrar. Aí ele é rotativo. Aí ele vai se tornando uma bola de neve, sabe? Então o ideal é que se faça o cartão de crédito para debitar em conta, já sabe qual é o teu limite que tu não pode passar daquele teu orçamento, né? E a discussão, como colocou a professora aqui, é familiar. É familiar, a gente tem relatos assim que é extremamente importante dessa convivência, da transparência desse orçamento com a família. Então, a gente tem conhecimento que muito da questão da violência doméstica também está aliada a essa questão da falta da transparência do orçamento doméstico. Olha só quantas ligações existem, um problema com outros. Ele é bem complexo, sabe? E aí, assim, vem a insatisfação do adolescente, né? Porque ele não sabe o quanto que ele pode ter, por que está sendo negado para ele algumas coisas, e dentro dessa questão, o que ele pode ir? Ele pode ir para droga, ele pode ir para revolta, sabe? Ele vai para aquela questão das brigas nas escolas, vai para, sabe? É todo um contexto dentro da família, o que representa essa transparência que ela coloca aqui, né? Então, assim, de repente, existem pesquisas que um grande índice da separação dos casais... Quer dizer, desagregação familiar em razão por causa das dívidas. Né? Porque assim, um não sabe quanto o outro ganha.
né? E aquela cultura do homem ser o provedor da casa, né? E ele casou na expectativa, no grande amor da construção do sonho dele, e ele vai vendo que ele não consegue vencer. Então ele vai se endividando sem a esposa saber. E aquilo vai se tornando uma bola de neve. E vice-versa, aí, porque assim, hoje a gente tem um outro papel feminino também, à frente das famílias. A mulher está achando que ele está ganhando bem e ela também está consumindo, está gastando. E aí a bola de neve aumenta. E aí começa o quê? Então vem assim, vem a bebida, vem a droga, vem o vício. E aí com isso, claro, vem as agressões, até chegar ao ponto até de separações. Então há uma desagregação da família como um todo. Então, é extremamente importante esse trabalho com a escola e com as famílias. Professor. Eu acho que tinha que dividir um pouco o que é ser consumista e o que é ser um consumidor, né? Consumir é bom. Todo mundo... O que adianta a gente trabalhar, ter dinheiro, se não for para consumir? Mas quando a gente vai consumir de uma forma consciente, organizada, planejada. O consumista, que eu acho que é o caso destes que vêm não pagando as suas contas, é aquele que gasta por impulso, sai comprando, gastando, e ele tem maior prazer no momento da compra. Mas quando ele chega em casa, já não tem mais graça. Se sente um pouco deprimido, vai ao shopping. Exatamente. Tem gente que vai ao shopping, compra um sapato preto, outro azul, outro vermelho, e ali fica feliz, né? E claro que o objetivo do shopping, das pessoas que trabalham no shopping, é de vender. Vamos dizer que são lindos, maravilhosos e todos vão ter utilidade de imediata. Mas acontece que quando essas pessoas chegam em casa, não tem mais valor aquilo, nem usa, nem precisa. Tem gente que tem roupa nova dentro de armário, né? Então a ideia de consumir eu acho bom e precisa para a economia, né? As pessoas precisam consumir, mas de uma forma organizada, de uma forma sabendo quanto eu tenho e quanto que eu tenho eu posso gastar, né? Eu tenho que saber que uma conta bastante simples, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, mas muito adulto não sabe ainda mas disso. assim, Maria Helena, assim, só para dar uma interferência aqui antes do nosso colega, assim, ó, no momento que nós montamos esse projeto, a gente sabe que existe consumismo, né, dentro do consumidor. Mas nós partimos sempre da premissa da boa-fé, daquele consumidor da boa-fé. Que a gente sabe que muitas dessas questões, nós temos assim, o consumidor consumiu, ele comprou, ele adquiriu, mas ele tem percalços na vida. A gente não pode esquecer, sim, sabe? Claro, Assim, claro. Ele comprou e não esperava que ia ficar desempregado 6 meses depois, 3 meses depois, né? Ele teve um problema de saúde dentro de casa, sabe? Ou ele realmente achou que ia conseguir, sabe? né? Não existe a má fé, né? Então, a gente parte desse princípio. A gente tem esse quadro do consumismo, que também é forte, mas não consideramos como um grande índice ainda a questão do consumismo. Consideramos os acidentes de percurso dentro dessa dívida que ele compôs. Agora, senhor Renato, dentro dessa pesquisa, a gente pode identificar, se é que dá para dividir o consumidor ainda em classes, onde está a maior inadimplência? Porque, por exemplo, a classe C hoje tem mais acesso ao consumo através da facilitação ao crédito, enfim, uma série de outros benefícios que a economia do país proporcionou. A gente pode dizer que é essa classe que está inadimplente ou não? Sim, a pesquisa aponta que quem ganha menos de 10 salários mínimos, essa é a faixa que a pesquisa aborda, são as pessoas que estão mais inadimplentes. Por outro lado, as que têm mais dívidas são as que têm salários acima de 10, né? Então elas têm as dívidas, devem mais, mas conseguem pagar porque têm mais condições de pagar as contas, né? Complementando também o que a Elizabeth falou sobre o cartão de crédito, né? A pesquisa aponta também que o principal endividamento das famílias realmente é com o cartão de crédito, né? Aí seguido por financiamento de carro, com carnê de loja e com financiamento habitacional, né? Então são os principais tipos de dívidas que o consumidor catarinense contrai, né? E a questão do consumo, essa explosão que a gente teve do consumo no Brasil, ela é bastante recente e tem muito a ver com o aumento da renda da população, né? Então, a partir do momento que essas pessoas que não estavam inseridas na economia começam a entrar dentro da economia e a fazer ela girar, elas não têm essa... e aí eu acho importante também esse trabalho de educação financeira que está sendo colocado na base. O futuro consumidor. Exatamente, porque as pessoas, elas
tudo passa a ser novidade, né? Então, ela tem um acesso ao crédito melhor, ela consegue adquirir produtos que antigamente ela não conseguia adquirir. E hoje a gente sabe que muita coisa está relacionada com status também, né? Então, são coisas que as pessoas compram para se sentir bem, para se sentir inseridas na sociedade. Então, isso tem muito a ver também com essa explosão do consumo que teve nos últimos anos. As estratégias para atrair esse próprio consumidor. Mas também não podemos esquecer, complementando aí o Dr. Renato, que assim, o superendividado é uma camada alta das pessoas que ganham até salário mínimo, mas ela não tem classe. Ela não tem classe. É a maior parte, né? É a maior parte, mas não tem classe. Não quer dizer que aquele que tem um bom rendimento, uma boa situação financeira, ele também não seja superendividado. Ele não tem classe nessa área, não. Eu acho que a ideia estão todos envolvidos. É o como gasta, né? Não é o quanto ganha. É o consumo consciente. A forma que se gasta, né? Tem gente que ganha muito e gasta muito. E gasta, às vezes, 3 vezes mais do que ganha. Porque aí o descontrole é maior ainda, né? Porque não tem a preocupação, acho que está numa situação extremamente confortável, né? E aí todo mundo gasta na família, né? É aí onde vai o desconforto maior, né? Porque eu também entendo que o consumidor que deve, ele não deve porque ele quer. Porque o patrimônio das pessoas com o menor poder aquisitivo, elas sabem que é o nome delas. Então, elas prezam muito pelo nome delas e pelo crédito delas, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aqui com o Parlamento Debate, falando exatamente dessa questão da inadimplência, como proteger os consumidores e a própria economia do país. É um instante só e a gente já volta aqui pela TVO e pela Rádio AL. Estamos de volta com o Parlamento Debate. Essa semana estamos falando sobre inadimplência, como proteger o consumidor e a economia. Nós recebemos Elizabeth Fernandes, diretora do PROCON de Santa Catarina, também Renato Barcelos, gerente de planejamento da FEComércio do nosso estado, e ainda a doutora Celina Macedo, que é professora de educação financeira no ensino médio e também doutora em mestre em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada a todos mais uma vez pela presença. Então, Renato, o consumidor, ele tem consciência que ele está endividado? Ou muitas vezes não, ele acha que vai dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro para tentar sair das situações. Dentro dessa pesquisa, o que se percebeu? A pesquisa ela tenta apontar também junto ao consumidor qual a percepção dele no grau de endividamento dele, né? Então, a gente verifica em escalas de muito endividado até pouco endividado qual é a percepção dele para verificar se realmente essa dívida, porque como a gente frisou anteriormente, a dívida em si não é um dado ruim, negativo, né? Até porque as pessoas têm alguns itens que ela precisa de crédito para adquirir. Então, o importante é perceber o quanto que essa dívida se apropria da renda, né? Então, é nessa percepção que a gente tenta medir do consumidor qual a ideia dele, se ele está muito endividado ou não. E a gente verifica que de setembro para outubro, a percepção do consumidor melhorou, né? A gente vê que os consumidores que se consideram muito endividados caiu, ao passo que os que se consideram pouco endividados aumentou, né? Então, talvez seja um indício de uma nova postura frente ao endividamento que pode se observar no futuro, né? Como eu disse, é um dado pontual de outubro agora, então precisa de uma série maior para a gente conseguir avaliar essa percepção. E foram consumidores de várias regiões do estado que foram ouvidos, foram pesquisados? São pesquisados consumidores aqui de Florianópolis, né, de Blumenau, Joinville e Chapecó. Chapecó, os centros maiores, vamos dizer assim, de regiões maiores do estado, para traçar esse perfil do consumidor catarinense. Exatamente. Então, essa percepção, ela parece que está acontecendo junto agora ao consumidor. É importante, como colocou o doutor Renato, é verificar o porquê que está havendo essa redução. É uma conscientização, né? É um trabalho de educação, de financeira, porque nós temos muito pouco no estado hoje e nas escolas essa questão da educação financeira, que é um trabalho que deveria ser feito junto a centros comunitários, com as famílias, né? Nos bairros e que os professores, até da própria
a aula de matemática, né, tentasse começar a inserir algumas coisas, né, nessa questão de orçamento e planejamento de uma forma assim bem lúdica, né, para ele começar a entender esses conhecimentos e começar a levar para casa. Porque a gente vê que tem projetos belíssimos iniciados na escola e que estão dando muito sucesso, que é a questão do meio ambiente, né? Então é uma coisa assim bem nova que tem que ser incentivado, estimulado. Porque os filhos né? chegam em casa e cobram ações, e muito bem cobram lembrada essa questão do meio ambiente, cobram ações na área do meio ambiente. Né? Então eles precisam também participar. Então, mas aí tem que participar. Né? Aí tem que participar, e tem que estar Mas assim, acho que é o momento que a gente também tem para... Eu acho que esse momento aqui, Maria Helena, também é bom, porque a gente tem assim, entidades distintas aqui nesta mesa, que de repente, dentro de uma parceria, pode se desenvolver um projeto. Com maior abrangência. Então, nós temos assim, uma entidade que é uma federação, né, dentro do Estado, nós temos uma mestre aqui dentro da uma universidade, né, e um órgão estadual. De repente, a gente pode até sentar e discutir para se desenvolver um projeto que se possa a gente repassar como as escolas. Eu acho que poderia ser uma Pode grande... daqui surgir uma grande iniciativa. Uma grande que bom, iniciativa, essa é a ideia. se formar uma grande parceria para se aumentar essa questão. Porque ninguém quer que ninguém consuma, né? Que é a questão do comércio. Não fique endividado, que né? consuma, mas não faça dívida. Consuma, que ele seja consciente. E o consumidor, a gente também não quer que ele deixe de consumir, porque ele precisa efetivamente das coisas. Então, é uma engrenagem, né, dentro da economia, que um depende do outro. O fornecedor depende do consumidor e o consumidor depende do fornecedor. A gente falava lá no comecinho do programa, no primeiro bloco, exatamente dentro da própria estrutura familiar, do comportamento das famílias e das pessoas, que uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu gostaria que a doutora Celina até falasse com mais profundidade a respeito disso. A importância de compartilhar a família e compartilhar tudo. Compartilhar tudo. Quando a gente fala de educação financeira, né, nas escolas ou mesmo em casa, a gente tem que lembrar que tem a educação que os pais devem dar aos filhos, né? E eu acho que o ponto principal, tanto na educação, essa de casa, de você participar, de dizer bom dia, boa tarde, com licença e essas básicas, está a palavra-chave limite. Porque o que acontece? Os pais, quando as crianças começam a chorar, a pedir, saem correndo para atender. E é óbvio que essas crianças precisam de atendimento. Está chorando, a gente vai ver o que é. Mas acontece que elas continuam chorando com 14, 18 e os pais continuam correndo atrás dessas crianças para ver o que elas querem. E não só vêm, como dão o que elas querem. O que acontece, sem poder dar muitas vezes. O que acontece? Essas crianças pensam que elas podem ter tudo o que querem e podem ser tudo o que elas desejarem. Então, quando elas chegam como adultas, já né, trabalhando como adultas, né, e participando da sociedade, fazendo compras, elas acham que elas podem gastar o que elas quiserem também. Então, quando a gente fala de educação, acho que a palavra-chave é limite. Enquanto a senhora fala, mostrar o seu livro. Então. Filhos isso, é bem isso, né? Que nós estamos falando aqui, ó. O livro da professora Celina Macedo. Esse é o investimento, correto? Esse é o maior investimento, é na educação dos filhos em casa, dar a melhor... Os pais sempre acham que estão dando a melhor educação. Eu acredito nisso. Mas não custa se informar um pouco para ver o que resultado isso surte lá na frente. Porque a gente fica com pena, né? Passa a mão na cabeça quando tem alguma coisa. E a gente tem que ensinar. Ou porque somos de gerações que não tivemos e achamos ou não que então tivemos, temos que dar, né? Ou fomos da geração que passou por uma inflação muito forte, que aprendeu a gastar, que tinha que gastar todo o dinheiro possível. Não tem tempo para os filhos, né? Também, né? Depois não tem tempo, fica compensando, né? Fica se sentindo culpado. Então tem várias coisas que no dia a dia a gente acaba fazendo que vai refletir na educação financeira dessa pessoa enquanto adulta trabalhando, né? E na casa, então, o que a gente diz? Temos limites? Sim, tanto nos atos, né, nos comportamentos, como também na parte financeira. E uma coisa que eu acho muito interessante ter nas casas é mesada, dar mesada para os filhos. E como é que a gente faz isso? A gente senta com a família, já discute o orçamento da casa, mostra o que é que eu tenho de obrigação para pagar, quais são as minhas sobras e
Inclusive, tem uma parte que a gente vai, deste orçamento que a gente recebe, dar para o filho gerir a própria vida. E que valor seria? O valor é discutido, depende. Na minha casa pode ser que eu acho que tem que ser para os lanches da escola, que tenha que ser para o cinema, que tenha que ser para uma saída, em outra casa pode ser diferente. Então, os valores dependem de cada família, né? Dessa conversa inicial e de quanto se pode dar. E trabalhando com a mesada, essa criança que pode começar por uma semanada, ou um adolescente lá por 12 anos, já com uma quinzenada, porque tem que trabalhar com tempo. Aprender a administrar. Administrar tempo e valores. E depois, maiorzinho, você já dá uma mesada e ele vai aprender que dinheiro a gente ganha ou recebe, a gente gasta, a gente poupa, a gente aplica e também doa. Então, esses são pontos que nós temos que ensinar. E a mesada é a chave para que a criança e o adolescente aprendam a lidar. E tem uma coisa muito importante, que é, acabou? Acabou. Como a gente brinca, acabou o milho, não tem mais pipoca. Não adianta. Porque o que acontece? Em muitas famílias, e aí vem a questão lá no futuro, de pedir dinheiro emprestado para banco, para pessoas, que é, acabou minha mesada, então eu te dou mais um dinheirinho. Aí se a mãe não dá um dinheirinho, a avó dá. Se a avó não dá, alguém dá. E aí ele pensa que dinheiro é algo que não tem limite. Que literalmente cai do céu. Que cai do céu e não cai. Então a questão assim importante a trabalhar em casa é limite. Limite em qualquer tipo de educação e limite com valores. Mas assim, ó, Maria Helena, é algo assim bem básico, é dito, redito, colocado, não precisa ter um iPad, não precisa ter um computador, não precisa ter nada. É o papel com o lápis e anotar quanto ganha e quanto gasta, sabe? Recebe X, eu tenho minhas despesas fixas, aluguel, condomínio, luz, água, telefone, sabe? Educação, saúde, o que é fixo? Separa. Deduz daquilo que tu retém de crédito e a parte daquele que está restando para os outros investimentos, né? Que é a mesada. Aí vamos discutir então a mesada dentro disso aí. Vamos comprar um sofá novo, vamos adquirir uma outra televisão, vamos comprar um carro em cima do que está sobrando. Sobra, né? Vamos fazer uma poupança, vamos, como colocou a professora nisso, vamos fazer uma viagem de férias, quando tiver todo mundo de férias, vamos, sabe? Então, é o básico, o visualizar, sabe? E colocar no papel mesmo, e visualizar, e tu vai controlando, e funciona. É a única coisa que funciona. E agora vem uma época bem propícia para isso. Nós estamos no final de ano, acho que a expectativa do Natal, comércio né? é bastante otimista, né? De um incremento de vendas em torno de quê? A gente pode estimar em torno de 5%, né? A gente vai ter uma pesquisa ainda que vai levantar a intenção de consumo para o Natal, mas a expectativa realmente para o Natal no final do ano agora do comércio é bastante boa, até por causa desse cenário de aumento de poder aquisitivo das famílias, enfim. E as pesquisas das datas especiais que têm passado também têm sempre apontado um crescimento. Então a expectativa é boa. E é a data mais importante do ano para o comércio. Para o comércio. Mas aí é que está na hora, né? Vamos consumir com essa consciência, né? Porque o comércio quer vender, claro que quer. Precisa, existe para isso essa relação do consumo. Mas também quer receber. Exatamente. Não adianta ter um aumento no consumo e no endividamento e isso puxar a inadimplência também, né? Então, acho que o consumo consciente, ele faz parte da engrenagem da economia e o comércio também precisa que as pessoas consumam conscientemente para que tenham condições de pagar as contas que... Agora, quem pegou esse lápis, essa caderneta e fez essas anotações e essas contas já não fecham mais. O que fazer? Como socorrer esse consumidor? Onde estancar esse problema? Nós lançamos esse projeto da renegociação. Não? Queremos ser um facilitador para ele, para fazer esse canal, para que consiga reabilitá-lo. Se ele estiver no SPC, no Serasa, é um momento muito propício, que ele vai receber o 13º, ele pode acertar suas dívidas que tenham pendentes, né? Então nós queremos ser esse facilitador
para que resolva essa questão social dele, que é o pagamento dessas dívidas, que ele está super endividado. Então, vamos fazer 2 semanas aí, e vai ter as pessoas que participarem, que tiverem nessa situação, a gente vai ter algum tipo de incentivo, através de um parcelamento justo, uma redução de multa, sabe? Então, eu acho que é extremamente importante que ele busque, em primeiro lugar, antes de ir às compras de Natal, que ele tente resolver a sua situação financeira deste ano para começar um ano legal. Porque eu acho que todo mundo, quando começa o ano, já pensa no próximo Natal, que é a maior festa do ano, né? É uma festa de comemoração, é uma festa de reunião de família. Essas são festas maravilhosas, que todo mundo quer comemorar, quer festejar. Não é? Então, antes disso, mas ela tem que festejar de cabeça fresca. Não é? Sem preocupação, porque se ela festejar com a cabeça preocupada com dívida, ela já vai beber. Já não vai dar. Já não vai dar certo, já não vai dar uma festa legal em família, né? E aí ela possa ir efetivamente a reabilitar, que ela possa realmente ver o que ela tem disponível para ela ir a essas compras de uma forma consciente, verificar quem que ela vai realmente presentear, fazer a sua pesquisa. A gente sabe que está numa livre concorrência de mercado, que tem preços diferentes de uma loja para outra, do mesmo produto, sabe? E não deixar também assim aquela questão, né, Renato, para a última hora, né, aquela coisa desvairada, que sair de sempre casa sabendo, né, realmente mais. o que quer comprar. Sempre gasta mais na última hora, sabe? Então, assim, faz aquela listinha básica, ó, eu quero dar presente para fulano, fulano, fulano. E assim, ó, o que ele gosta? E relata, depois que tiver tudo isso prontinho, então tu vai para a rua procurar, pesquisar na loja, sabe? Dentro daquele teu orçamento. Porque a gente também já não pode esquecer o ano seguinte, que a gente já entra com imposto, com escola dentro de 2 meses, que tem todo o material escolar, então não dá, já começa rolando dívida. Não, que ele seja bem consciente, né? E que ele tenha condição de estar consumindo nesse mercado e que ele faça uma festa muito bonita e direcione esse 13º, ou para presente, ou para viagem, ou para pagar até as suas dívidas, e a gente vai ser esse canal, né? O do Estado, quanto os PROCONs municipais, quanto as próprias, também nos colocou à disposição, os CDLs dos municípios, onde não tem PROCONs municipais, para que possam fazer essa renegociação. Normalmente essas renegociações, a gente tem êxito? Dá para dizer quanto por cento mais ou menos a gente tem conseguido reduzir uma dívida, por exemplo? Essa é uma primeira experiência de amplo aspecto, assim, né, no Estado, né, que a gente está envolvendo todos os PROCONs. É uma primeira experiência, é um protótipo que a gente está fazendo, que a gente quer evoluir dentro deste projeto, que passada essa primeira fase de renegociação, nós queremos montar turmas para que eles aprendam a fazer o orçamento, sabe? Fazer uma educação financeira através dos pais, dos adultos mesmo, e um acompanhamento como aquelas pessoas que tenham dificuldade. Mas dentro daquilo que a gente tem atendido, dentro do PROCON, as pessoas que nos buscam para fazer a negociação, que não é dentro desse projeto, a gente tem conseguido praticamente 100% resolver essas questões. A gente tem obtido êxito, o comércio tem aceitado... Uma redução bastante de multas, juros, tem aceitado esse apelo em reabilitar. A gente tem conseguido bastante sucesso. Ao mesmo tempo que o Brasil está melhor economicamente, as pessoas estão conseguindo consumir mais, ainda convivemos com altas taxas de juros, né, que levam as pessoas também a não conseguir saldar essas dívidas. Doutora Celina, para a gente encerrar lá para aquela câmera, falando bem de pertinho com os catarinenses, essa questão da educação para o consumo. Eu gostaria de deixar uma mensagem aos pais, dizendo que realmente os seus filhos são os melhores investimentos que eles têm. Que todos nós queremos ter filhos saudáveis, filhos estudiosos, e a gente tem que fazer a nossa parte, ensinando a eles em casa a ter limites, a fazer escolhas, que isso eles vão levar para o resto da vida, no dia a dia, dentro da casa, na escola, e no futuro serão aquelas pessoas que saberão trabalhar dentro dos seus limites, respeitando os outros e fazendo boas escolhas. É isso que eu gostaria de dizer. Ok, muito obrigada pela participação,
Renato Barcelos, da FEComércio, também da Elizabeth Fernandes, do PROCON, e da doutora Celina Macedo, professora aí de Educação Financeira, por esses esclarecimentos. Esperamos ter contribuído, não só aí, quem sabe, num projeto futuro, né, de tanto a academia como as entidades de comércio e de defesa do consumidor juntas trabalharem mais efetivamente nessa educação financeira que a gente tenha realmente no nosso país, em especial no nosso estado, um consumidor consciente. Consumir, sim, como a gente falou aqui, é uma delícia, todo mundo quer adquirir, enfim, melhorar de vida, mas consumir com consciência e dentro dos padrões que a gente realmente pode, que a nossa economia permita. Muito obrigada mais uma vez pela presença, obrigada a vocês pela audiência e até semana que vem, mais um Parlamento Debate.